Palmeiras e política não se misturam? Isso é o que mais temos ouvido nos últimos dias, por vezes de pessoas que não se incomodaram do atual presidente ter ido estragar nossa festa do título em casa, em 2018. Para desconstruir essa falsa premissa, trazemos alguns fatos históricos que comprovam que futebol e política andam juntos e na história do Palmeiras isso não é diferente. O futebol é um esporte que tem sua origem nas escolas da elite e nas fábricas da Inglaterra e foi inicialmente uma tentativa de oprimir as demandas sociais e as invasões às propriedades privadas. Porém, nas fábricas, trabalhadores e patrões se juntaram para formar os times de futebol. Diversos clássicos mundo afora envolvem política, como Livorno versus Lazio, por exemplo, onde o Livorno é uma cidade símbolo da resistência ao fascismo de Mussolini, e a Lazio tem uma fração de sua torcida que simpatiza com as ideias fascistas e representam a extrema-direita. Na Alemanha, os jogadores do Schalke 04 foram utilizados como imagem dos esportistas ideais pelo partido nazista, enquanto o Borussia Dortmund sofreu com a morte de vários de seus dirigentes por divulgar propaganda antinazista. Entre outros fatos históricos que já desmontam a narrativa de que são mundos à parte e que não se misturam. Nosso clube foi fundado em 1914 com o nome de Palestra Itália, formado em sua maioria por operários italianos. Nosso primeiro símbolo foi a Cruz de Savoia, que é o brasão da Casa de Savoia, de uma família nobre de grande influência que liderou o Reino da Itália até a proclamação da República Italiana em 1946, quando foram considerados por parte dos italianos como traidores da pátria por terem entregado o poder ao fascismo de Mussolini. Em 1917, tivemos uma greve geral, a primeira da história do Brasil. A classe operária de São Paulo era basicamente formada por italianos e espanhóis e a mediação entre os operários e os patrões coube ao jornal que publicou a carta de fundação do Palestra Itália. O Fanfula lideraram essas negociações que terminaram bem sucedidas. No ano seguinte, em 1918, tivemos uma pandemia de gripe espanhola e a sede do Palestra Itália, na época na rua Líbero Badaró, foi cedida para o tratamento dos enfermos e dos infectados. Na década de 1930, tivemos a Revolução de 32, onde cedemos nossa sede para servir de alojamento e enfermaria para as tropas paulistas. Entre as tropas, uma delas era o Batalhão Palestrino, onde um dos tenentes da Revolução era Heitor Marcelino, maior artilheiro da história do Palmeiras, que assim como outros atletas da época, doou suas medalhas para a campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. Nos anos 40, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, nosso Palestra Itália foi forçado a mudar de nome, pois após manter-se neutro ao longo dos primeiros anos do conflito, o Brasil rompeu relações com os países do eixo, declarando guerra a estes países e se alinhando aos aliados. Então, tentamos ser Palestra de São Paulo, mas como o costume de imprensa e dos torcedores na época era nos chamar apenas de Palestra, palavra de origem grega, e nossas cores seguiam fazendo referência à Itália, acabou com um decreto-lei que exigiu que as agremiações esportivas que tivessem nomes estrangeiros mudassem de nome. O Palestra de São Paulo nem chegou a ser formalizado. Devido a essa interferência política e da exigência de militares de mudança total do nome, a diretoria do clube à época definiu que nosso novo nome seria Sociedade Esportiva Palmeiras. Assim, se manteria a letra P do símbolo e facilitaria a nova identificação entre os torcedores. Ficamos apenas com o verde e branco e no escudo foi removida a letra I, mantendo-se apenas a letra P sobre o fundo verde. No domingo seguinte, o Palmeiras foi decidir o título do Campeonato Paulista contra o São Paulo, na famosa arrancada heróica, onde a equipe entrou em campo carregando uma bandeira brasileira. Ganhamos de 3-1 do rival, que abandonou o campo aos 19 minutos do segundo tempo, quando ainda tínhamos um pênalti ao ser batido. O Palestra morreu líder e o Palmeiras nasceu campeão. Em 1945, no dia 13 de outubro, participamos de um jogo amistoso contra nosso arquirrival em campo no estádio do Pacaembu, com o intuito de captar fundos para o Partido Comunista do Brasil, o PCB. Médici, um ditador, usou do futebol para levantar o fanismo e a alienação à população brasileira na década de 1970. Esses fatos históricos mostram que futebol e política andam juntos, sim. Não se esqueçam de que, por questões políticas, hoje,
querem acabar com a festa das torcidas organizadas nos estádios ou nas ruas. Por política, estão elitizando estádios e excluindo a classe trabalhadora do esporte. E quando Aristóteles nos ensina que o homem é um ser político por natureza, ele quer dizer que, por natureza, temos necessidade de viver em sociedade e que, por reconhecer essa necessidade, cada cidadão deve se responsabilizar pela cidade e pela democracia. Então, somos todos animais políticos e temos o dever de lutar pela democracia e contra os abusos autoritários e os desmandos de um governo fascista. O porco chegou!